Um golzinho no final tirou a possibilidade do Ceará estrear com vitória no retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. É sobre isso que a gente vai conversar em 3 pontos aqui nesse vídeo, como é de praxe. Termina o jogo, a gente produz o conteúdo para que você comente e também participe aqui junto com a gente do canal falando sobre futebol cearense, futebol nordestino, futebol brasileiro de maneira geral. Muito obrigado se você chegou até aqui. Antes de mais nada, aquele pedido para você deixar o curtir, tá? Para dar essa moral pra gente. Vamos lá falar sobre essa partida em 3 pontos. O primeiro deles, dizer que o Ceará fez ali, nos primeiros 20 minutos, um jogo de muito mais domínio do que se imaginava. A gente pode dizer que o Ceará dominou o jogo até mais ou menos os 35, mais ou menos ali, reta final do primeiro tempo, o Bragantino já conseguiu igualar e pressionar no final do primeiro tempo. Antes disso, foi um Ceará que não ficou naquela ideia de só esperar o que é que o Bragantino ia fazer. Aquela postura de time visitante pequeno que não sabe o que fazer, está desacostumado. Foi um Ceará com muita autoridade, inclusive. Posse de bola, o Bragantino saía para pressionar, o Ceará utilizava o Bruno Ferreira, Marlon, a bola entrava entre as linhas, as primeiras linhas de marcação ali mais ofensivas do Bragantino, chegando ao Dieguinho, chegando ao Sobral, as saídas principalmente pelo lado esquerdo com o Matheus Bahia, o Mugni flutuando, o Ceará conseguindo ali levar essa bola um pouco mais para frente. E aí, numa dessas saídas, vem o primeiro gol, né? O Dieguinho lá no lado esquerdo encontra o Marlon, né? O Bragantino tá saindo para pressionar, ele investe no Marlon. A jogada continua, o Dieguinho aparece no meio e ele encontra um passe muito, né, daqueles realmente de um grande meia, camisa 10. Ele encontra o Pedro Raul, Cleiton fica parado no gol, acho até que é uma falha do goleiro do Bragantino. O Pedro Raul finaliza, faz 1-0 ali logo no começo. E depois, né, o Ceará com esse domínio, com essa confiança de jogar no campo do adversário, sem dar muita chance para domínio e posse do Bragantino, faz o 2-0 numa jogada de bola parada, né? O Ceará continuou atacando e continuou conseguindo, tendo ali possibilidade de bola parada, escanteios principalmente, e num desses o Mugni fez o cruzamento e o Marlon fez o 2-0. E aí, pô, 2-0, 20 minutos, um amplo domínio, o Ceará realmente bem no jogo. Havia 2 possibilidades, ou o Bragantino se entregar, ou o Ceará continuar com imposição, com organização, mas obviamente baixando um pouco mais e o Bragantino saindo, se lançando ao ataque. Acredito que era mais previsível, inclusive, que o Bragantino atacasse o Ceará ao longo aí do restante do jogo. O Ceará tinha condição, até competiu muito bem. O Bragantino até cresce no final do primeiro tempo, mas não era o suficiente assim para dizer que o jogo tinha invertido. Natural que o Bragantino fosse. O gol que o Ceará toma já nos acréscimos do primeiro tempo é uma jogada onde há uma grande desatenção do Ceará. Porque se você reparar no lance do cruzamento do Juninho Capixaba, são 4 jogadores parados dentro da grande área, a linha defensiva e os outros observando. Não teve combate ao Juninho Capixaba, a bola passa, o Sacha consegue vencer o cabeceio do Marlon, o Bruno Ferreira faz o rebote e a bola sobra pro La Quintana do outro lado, o Matheus Bahia está posicionado, não tem ninguém para fazer o break, não tem a chegada do Galeano, os volantes estão na entrada da área e o Bragantino acaba fazendo um gol meio ali, né, na base também da imposição, com seus méritos, mas acredito também que com muito demérito dessa defesa do Ceará, que é aquele sono que pode fazer a diferença. E a gente está falando da Série A do Campeonato Brasileiro, um dos campeonatos mais difíceis de ser disputado. Esse é o primeiro ponto. O segundo, estou olhando para minha colinha aqui para dizer que o Ceará sofreu uma pressão natural, né? Em seguida, se desgastou fisicamente, o Bragantino cresceu no jogo. Já falei do 1-1, os times voltam para o segundo tempo com o Bragantino, obviamente, muito mais exposto, muito mais ofensivo. E quando eu falo ofensivo, não é só com a bola. É pressionando o Ceará com mais jogadores, né? Adiantando mais a linha de marcação, obrigando o Ceará a tentar uma saída que funcionou no primeiro tempo, eu já falei aqui, com mais ligações diretas, sem tanta liberdade para os volantes ali pensarem, e o Ceará foi se desgastando fisicamente. O Ceará foi se desgastando fisicamente sem conseguir mais acompanhar
O Bragantino também, que não foi um primor de partida, mas começou a atacar com mais jogadores, botou os dois laterais, tanto o Hurtado quanto o Juninho Capixaba, no campo do Ceará, e ficou aquele jogo mais de imposição, muito cruzamento. O Ceará cortou vários, Bruno Ferreira se antecipou em vários, mas era aquela coisa, a toada do jogo se desenhava toda para o Bragantino. E aí as mudanças começaram a acontecer. E é aí que entra para mim a grande diferença do resultado do jogo, tá? Esse é o segundo ponto. O Ceará se desgastou fisicamente, não conseguiu manter o ritmo em termos de produção de jogadas, principalmente na saída de bola. Os jogadores ofensivos não conseguiam prender a bola lá na frente e o Bragantino naturalmente cresceu no jogo. Antes da gente terminar o vídeo, para ir para a reta final, falar da Zirac. Estou com um Apollo azul marinho, que você pode adquirir também acessando o @Zirac_jeans no Instagram. Fala com a turma, diz assim, ó, eu vim pelo Manso, quero saber como é que funciona o desconto. Eles vão lhe atender perfeitamente bem, o valor já é extremamente acessível, mas com esse desconto fica, ó, uma maravilha, tá bom? Não deixa de aproveitar as oportunidades da Zirac Jeans. Vamos para a reta final falar do seguinte, a realidade das mudanças. As mudanças, o Ceará tem a dura realidade das mudanças pela frente. Ficou claro, ficou evidente que alguns jogadores eles perderam espaço exatamente porque eles caíram de produção. Caíram no rendimento físico, técnico. Eu gosto muito do Lourenço e não acho que ele seja a principal a mudança errada do Léo Condé. Mas ele não está no mesmo nível que ele já desempenhou em outros momentos. Mas, por exemplo, o Rômulo, um jogador que a gente vem falando aqui em outros vídeos, em outros jogos, ele é um jogador que se espera mais. O Ceará até, a gente aqui analisando o Ceará, muitas vezes a gente destacou o Rômulo como talvez a principal contratação do Ceará, se não a principal, uma das principais contratações do time para a Série A do Campeonato Brasileiro. E o Ceará, com toda a limitação que eu falei no ponto 2, em termos de poder de ofensividade no segundo tempo, ele ainda teve a chance de finalizar, de definir. E o Rômulo por duas vezes, uma para bater no gol e outra para dar o passe para o Pedro Raul, protelou, não conseguiu ser um cara decisivo como se espera dele. O Rômulo é um jogador que é muito técnico, mas parece que está em outra rotação. O Ceará, por exemplo, coloca o Ailon. Eu até defendi a ideia de ter o Ailon como titular porque ele marca mais, recompõe mais. Mas o gol sai, o gol de empate já nos acréscimos, exatamente do lado esquerdo. E onde estava o Ailon? É claro, ele não é o lateral do time. Eu acho que o Matheus Bahia até dá mais espaço. Os volantes, de novo, do Ceará não estão ali para impedir a finalização. O Ceará está tentando ali suportar uma pressão que já vinha acontecendo em outros lances. Mas não tinha uma dobra, né? Um cara ali mais posicionado. O Ceará não conseguia segurar a bola lá na frente. O Lucas Lima entrou também, outro que acabou, né, errando domínio. Coisas assim simples, a bola passando na frente do jogador. Então, algumas mexidas do Ceará mostram como é complicado você não ter um elenco que, quando muda, mantém o nível. Se cair minimamente em jogos que você está sendo pressionado, é muito difícil você segurar. E olha que a gente está falando do Bragantino, que tem boas peças, é verdade, mas que tem muitas limitações e hoje ficou muito evidente. Num jogo onde o Ceará praticamente não conseguiu impor um ritmo no segundo tempo, o Bragantino fez até uma imposição mais territorial, mas não foi aquele abafa, não foi uma grande pressão. O Bruno trabalhou, é verdade, em alguns momentos, mas ainda com muitas ressalvas nesse jogo do Bragantino. Dito isso, é uma dura realidade, que o Ceará vai ter que conviver, não só nessa primeira rodada, mas também nas outras 37. O que é que você achou do jogo? Você achou que dava para ganhar? Faltou alguma coisa? Acho que o Léo Condé fez o que tinha que fazer, por exemplo, protegeu o lado direito, muito exposto pelo cansaço do Galeano também. Tentou fazer isso pelo lado esquerdo, não deu certo. Mas coloca uma dobra, Fabiano e Rafael Ramos. O gol acontece exatamente pelo outro lado. Enfim, você concorda com isso? O que é que você achou das mudanças do Léo Condé, dos jogadores que começaram a partida? É um ponto que precisa também ser valorizado. Vamos para cima que tem mais conteúdo pela frente para a gente conversar. Eu deixo aqui, e ainda está em tempo de ver, como vem o Ceará para essa Série A. Além desse jogo, quais são as valências, quem foram os reforços, como é que o Ceará tem trabalhado o seu elenco para encarar o campeonato mais importante do ano. Dá uma olhada aqui, tá bom? Se inscreve no canal, ativa as notificações e a gente volta com mais conteúdos na próxima. Valeu!